Olá, estou aqui para mais uma aula de biologia e o assunto de hoje é a divisão celular. Nós temos dois tipos de divisões celulares, a mitose, que é um processo equacional, e a meiose, que é um processo reducional. A mitose, que nós vamos comentar primeiramente, é um processo que está ligado à multiplicação celular dos animais e dos vegetais. Ela está relacionada com a produção dos tecidos, produção dos órgãos, reposição das células no animal e no vegetal. Observem agora um dos processos mais importantes, que é a mitose, acontecendo na célula animal. O início da vida, nós temos aí o processo de fecundação, o encontro dos gametas. Vocês estão observando o óvulo, gameta feminino, e a penetração do espermatozoide. Percebam que com a entrada do espermatozoide, ele perde o flagelo, que será reabsorvido pela própria célula. Após o processo de fecundação, nós vamos encontrar a célula ovo, o zigoto. E essa célula passa por um processo de repouso durante 24 horas, onde dará início à primeira divisão celular, formando duas novas células, que formarão 4 novas células, que formarão 8 células, dando origem ao desenvolvimento do embrião, do feto e da criança. Como nós observamos, após o processo de fertilização, sucessivas mitoses vão ocorrendo nas células até a formação da criança. Agora, antecedendo a mitose, nós temos uma fase conhecida como intérfase, que eu citei. E eu gostaria que vocês observassem o processo da intérfase. Observem a tela agora. Temos agora o núcleo se preparando para entrar em intérfase. É o núcleo interfásico. O aparecimento do envoltório nuclear. A membrana que vai envolver o conteúdo, o material genético da célula. No envoltório nuclear nós vamos encontrar os poros, que permitem a entrada e a saída das substâncias do citoplasma para o núcleo da célula, de acordo com a necessidade da célula. Em seguida, o material genético da célula, filamentos. Nós temos a eucromatina, que é a fita descondensada, e a heterocromatina, que é a fita condensada de DNA. Fita esta responsável pela nossa informação genética. E o nucleolo, que é o núcleo do núcleo. Durante a intérfase, nós temos então uma fita de DNA. Esta fita de DNA passa por um processo de duplicação, formando então agora duas fitas conhecidas como cromátides. Essas duas fitas guardam a mesma informação genética. Então, vocês observaram, durante a intérfase eu tenho uma fita de DNA, uma fita simples, e essa fita passa por um processo de duplicação, formando então agora um cromossomo duplicado com duas fitas que nós chamamos de cromátides. Bom, mas o material genético vai passar por diversas modificações durante o ciclo de vida de uma célula. E são essas modificações que eu gostaria que você acompanhasse agora comigo. Nós temos aí uma fita passando pelo processo de duplicação, então o material genético é duplicado. Posteriormente, passa pelo processo de condensação para facilitar a divisão celular, para não ocorrer quebras durante a separação, como vocês estão observando, das duas fitas. Essas fitas, ligadas por um centrômero, separadas, nós chamamos de cromátides. E essas cromátides, que na verdade agora são os cromossomos simples, passam pelo processo de descondensação. Por definição, então, nós temos, durante o processo de mitose, uma célula-mãe originando duas células filhas, idênticas entre si e também idênticas à célula-mãe. Agora, lógico que para ocorrer todas essas divisões, a célula passa por transformações que nós vamos dividir em fases ou subfases da mitose. E eu gostaria que vocês acompanhassem as principais fases da mitose. Prófase. Pró significa que veio antes, a fase inicial da divisão celular.
Durante essa fase, nós vamos encontrar muitas modificações nucleares e também citoplasmáticas. Observem o núcleo celular, envolvido pela carioteca ou envoltório nuclear. Temos também na prófase os dois centríolos e a formação do áster, são essas fibras em volta do centríolo. E os centríolos começam a se afastar, dando origem ao que nós chamamos de fusos mitóticos. Também durante a prófase, vocês estão observando que a carioteca passa por um processo de desintegração. E o nucleolo também, que é o núcleo do núcleo. O material genético nessa fase inicia-se o processo de condensação. E temos no final da prófase o desaparecimento da carioteca e do nucleolo, a formação do fuso e o material genético agora duplicado, começando a se tornar visível, porque eles estão no processo de espiralização ou também chamado condensação. Metáfase. Essa é uma fase muito importante para os estudos citológicos, porque durante essa fase os cromossomos são mais visíveis. É possível fazer um exame chamado cariótipo, onde é analisado o tamanho, o número e a forma dos cromossomos da espécie. Observem que os centríolos ocupam os polos da célula, entre eles nós temos aí os fusos, e o cromossomo está no centro da célula, ocupando uma zona que nós chamamos de faixa equatorial. Observem também que os cromossomos estão duplicados. Como vocês acabaram de observar, durante a metáfase, nós temos os cromossomos duplicados, formados então por duas cromátides unidas pelo centrômero. É bom que você guarde bem isso. Cromátides são as duas partes do cromossomo duplicado. Agora eu gostaria que vocês acompanhassem as fases seguintes. Anáfase, a fase posterior à metáfase, aonde percebam, ocorre a separação das cromátides. Então a fibra estava tensionada entre um centríolo e o outro, agora acaba separando-se, levando com elas as cromátides para os polos. Então nós temos a divisão do centrômero e as cromátides caminhando para a região polar. Telófase. Nesta fase, observem, nós vamos encontrar o envoltório nuclear e o nucleolo, que haviam desaparecido, retornando à célula. E a célula passa por um processo de estrangulamento. Esse processo de estrangulamento é conhecido como citocinese, divisão do citoplasma. E teremos a separação das duas células, com a formação das duas células filhas. Observem também que cada centríolo ficará com a nova célula. E o material genético encontra-se nessa fase descondensado, em forma de fita. Como acabamos de observar, então, durante a mitose, uma célula-mãe entra em divisão e forma duas células filhas, idênticas entre si e idênticas à célula-mãe. Agora, um outro processo importante é a meiose, que nós vamos estudar, em que ocorre a divisão celular para a formação dos gametas, no caso dos animais, e a meiose também ocorre na divisão celular, na formação dos esporos, nos vegetais. Então acompanhe agora as fases da meiose. De uma forma muito simplificada, eu preparei esse esquema onde dá para você observar. No centro da célula, duas fitas, seriam as cromatinas, passam por um processo de duplicação, ocorrendo na intérfase, duplicação do material genético. Esse material genético duplicado formará um par conhecido como par de homólogos. Cada par desses cromossomos tem a informação de um gene da célula, ocorrendo então, na primeira fase da meiose, a separação desses homólogos. Então nós temos aí os cromossomos se separando e indo um cromossomo para cada célula filha. Na fase 2 da meiose, cada um desses cromossomos entrará em divisão e sofrerá separação das cromátides. Então teremos agora 4 células filhas com uma fita de material genético, que na verdade seria um cromossomo simples.
Então, uma célula-mãe, diploide, entrou em divisão e formou 4 células filhas haploides, com a metade da informação genética. Então, como vocês observaram, a meiose ocorre na célula diploide, onde a célula-mãe, 2N, dará origem a 4 células filhas haploides. Então, imagine a meiose na espécie humana. A meiose acontece nos testículos e nos ovários. Então, no testículo tem uma célula-mãe, 2N, diploide, com 46 cromossomos. Essa célula formará 4 espermatozoides, 4 células haploides, com 23 cromossomos em cada célula. O mesmo vai acontecer com as células do ovário. As células que apresentam 46 cromossomos, diploides, darão origem ao óvulo com 23 cromossomos. Mas você também não pode esquecer um detalhe da meiose, que é o processo de crossing over. O crossing over é um processo responsável pela variabilidade das espécies. Durante esse processo ocorre troca de material genético entre os cromossomos homólogos, troca de genes entre eles, facilitando então novas combinações genéticas, possibilitando à espécie novas características. E isso não pode esquecer. Como a meiose é um assunto muito interessante, eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre esse assunto. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula de biologia.